E se dirá: aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Isaías 57:14. Eu enfrento a Acabe, desafio a Baal. Compromisso com a verdade. Acompanhe pelo YouTube, Facebook e blog Ministério Restauração de Verdade de José Luiz Fagundes. Vale a pena ser fiel. Tirai os tropeços do caminho do meu povo. Vale a pena ser fiel. Glória a Deus. A quarta parte do nosso seminário Liberte-se, com o tema Não Toques. Queremos deixar claro que esse assunto é vasto e é muito amplo e que estamos trazendo aqui de uma maneira bastante reduzida, resumida, para que possamos alcançar e despertar a atenção dos nossos irmãos para essa questão de maldição. Não toques. Maldições podem vir pelo simples tocar em algum objeto. 2 Coríntios 6:17 diz a palavra do Senhor: pelo que saí do meio deles, apartai-vos, diz o Senhor. Não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Em 2 Coríntios 6:17, está falando claramente para que venhamos nos apartar dos escarnecedores, nos apartar de todo aquele que, de uma maneira então agressiva ou antipática, ou demonstrando até mesmo ser um adversário do Evangelho, nos apartar. Também diz a palavra do Senhor: não toques nada imundo. Glória a Deus. Retirai-vos e não toqueis. Podemos destacar aí nesse versículo, como também Ezequiel 44:23 fala do imundo e do limpo, que nós devemos perceber o que é santo e o que é profano, que nós devemos identificar o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Temos que aprender, temos que buscar o discernimento espiritual, porque muitas vezes, e na maioria das vezes, podemos estar trazendo maldições pelo simples fato da falta de discernimento. Lá em Números 16:26, está dizendo para desviar-se e não tocar. Deus, ele requer isso do cristão. Uma vida de santidade significa dizer uma vida de santificação, de separação. O cristão precisa saber qual é o seu lugar, para a honra e glória do nome de Jesus, e deve haver um desejo de viver uma vida santa. Sobre a maldição por tocar, num primeiro lugar, nós podemos observar aí os objetos amaldiçoados que muitas vezes os cristãos trazem para suas casas. Lembra daquelas férias? Lembra daquele passeio que você foi a um determinado estado e trouxe de lá um souvenir, trouxe lá uma lembrança daquela cidade, muitas vezes um amuleto. Lembra disso? Pois é, segundo as estatísticas, a maioria dos souvenirs, isso aí beirando os 80%, eles são consagrados e eles são feitos por pessoas não cristãs, justamente para entrar a maldição ali dentro daqueles lares cristãos. Cuidado com os objetos usados em rituais.
Esses objetos usados em rituais, quando identificados, eles devem ser destruídos, bem como joias, e joias que trazem aí a figura de uma caveira, joias que trazem a figura de uma cobra. Isso tudo aí é abominação ao Senhor. Deuteronômio 7, 25 e 26, como também Deuteronômio, especificamente 7 e o versículo 26, que são a adoração a coisas que não agradam a Deus, profanadas, abominações. Lembra da figura do Buda, lembra da figura da cabeça do faraó, lembra da figura das africanas, das joias preparadas, inspiradas lá no inferno, para que elas venham entrar justamente no lar dos cristãos e a partir daquele momento trazer maldição à família? Observe, muito cuidado com aquilo que nós estamos tocando. Também nós podemos considerar e observar, onde já falamos aqui no seminário passado, quando o Acã trouxe lá aquela capa babilônica, trouxe aquela capa para dentro de Israel e escondeu aquela capa debaixo da sua tenda. Ele enterrou aquela capa junto com as joias, onde trouxe maldição para toda a nação de Israel. Israel acabara de vencer ali a Jericó, havia tomado a cidade de Jericó. Israel havia recebido a ordem que não era para pegar nada lá da cidade de Ai. Mas Acã, sendo avisado, se fez de rogado, pegou a capa babilônica, prata e ouro, e escondeu lá debaixo da sua tenda. Trouxe transtornos para a nação de Israel, algo que não era para ele tocar. Ele não só tocou, como trouxe para dentro da sua casa, e podemos até dizer melhor, trouxe para dentro da nação de Israel, e ali o prejuízo foi gigantesco. Pessoas morreram, foi trancada a prosperidade, foi anulada as conquistas, e estavam lá agora estagnados, sem saber o que fazer, até que seu líder maior, Josué, rasgando as suas vestes, vai falar com Deus, e aparece então aí a derradeira revelação, onde nós podemos observar que são 3 os indivíduos que estão observando o delito. Primeiro, Deus, que é onisciente. Segundo, a própria pessoa que está cometendo aquele delito através da sua consciência. E também o terceiro indivíduo, que é o próprio diabo. Inclusive, o diabo terá prazer de relatar o delito na presença do Senhor acerca de qualquer um que talvez ache que esteja escondendo de Deus. Não esconde de Deus, não esconde de si mesmo e muito menos esconde do diabo. Não toques, até que foi feito ali uma grande comoção e foi removido não só as coisas consagradas, que não era para ser tocadas, consagradas ao diabo. Aquilo ali foi uma grande ofensa para Deus, uma grande abominação para Deus. Inclusive Acã e os seus familiares e sua descendência morreram ali por uma maldição de aceitação. Ele, quando tocou, aceitou as suas consequências. Glória a Deus. Maldição nos negócios. Aquele negócio que começa bem e termina mal, ou entra numa mão e sai na outra. Glória a Deus. Onde nós podemos observar também, 2 Coríntios 6, versículo de número 14. Não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça?
E que comunhão tem a luz com as trevas? E que harmonia há entre Cristo e Belial? O que parte tem o fiel com o infiel? Versículo 15. Podemos observar que o próprio Deus, ele não aceita que o cristão venha ter sociedade com aquele que não é cristão. Nós devemos observar como regra da nossa vida, para um sucesso perene, palpável e constante, que existe 3 povos na terra. Existe o povo judeu, do qual Deus é juiz, guardador, e existe os cristãos, aqueles que através de Jesus e na dispensação da graça aceitam a Jesus como seu Salvador e passam a viver o cristianismo dentro do seu mais primaz conceito. E existe o terceiro povo, que é conhecido como ímpio, aquele que comete impiedade. Só comete impiedade quem não sabe o que é piedade. O ímpio é aquele que não tem Deus, é aquele que não tem Jesus e que precisa viver os conceitos do Evangelho. Quando você observa esses 3 povos, você saberá muito bem com quem fazer sociedade. Já se diz de antemão que toda e qualquer sociedade, ela deve ser pautada em registros, deve ser pautada em papéis, para que não haja dúvida e que ninguém ganhe vantagem sobre outrem. Louvado seja o nome do Senhor. Diante da maldição dos negócios, é preciso saber a raiz da maldição. E muitas vezes as pessoas estão perecendo nos seus negócios porque tem dentro das suas casas, das suas empresas, brinquedos infantis que não agradam a Deus, desenhos ocultistas, filmes ocultistas, eróticos, onde podemos ver também pulseiras consagradas ao anticristo, aos demônios. Nós podemos ver também materiais que foram tributados aos diabos, como aos feiticeiros, como nós podemos ver também muitos outros objetos que, na grande maioria das vezes, estamos super apegados. E são esses objetos que, de uma maneira, estão trazendo maldição sobre a empresa, estão trazendo maldição sobre os negócios. O que não deveria acontecer, há que se descobrir a raiz da maldição. E para isso, a primeira coisa que se faz é ir para a oração e daí tomar 3 atitudes. A primeira, destruir o objeto, livrar-se do objeto destruído, num segundo momento. Terceiro, pedir perdão a Deus por tê-los, mesmo que ainda inocentemente, talvez inocentemente. Por exemplo, dentro das casas comerciais, ou quem está interessado em crescer espiritualmente, mesmo sendo cristão, às vezes tem lá a figura do Buda, cheio de moedinha. Às vezes tem lá a figura do elefante de costas para a porta da entrada. Como nós podemos ver aí muitas outras figuras que podem estar lá dentro da empresa ou da casa, dizendo eles para atrair riquezas, até mesmo objetos da nova era. E aí você observa que aquilo ali está sendo um motivo de maldição, mesmo que você não considere. E aí cabe a pergunta: ou você confia em Deus única e absolutamente, ou você ainda coloca a esperança em algum objeto supersticioso. Aleluia. Observe. Louvado seja o nome do Senhor. Há que se cuidar, há que se orar pela purificação, há que se orar pedindo perdão,
há que se orar expulsando os demônios relacionados à maldição em o nome de Jesus. Há que se andar com sabedoria e não com medo. Jamais, dentro das maldições que nós recebemos, entre uma das maldições que nós podemos ter e não estamos nos dando conta, é dar honra aos demônios, é tributar ao diabo, a tributar a qualquer outra coisa a vitória e não a Deus. É por isso que se faz necessário uma escolha. Ou você escolhe confiar inteiramente em Deus, ou você continua lá com o seu patuá, continua lá com o seu amuleto, continua lá com a sua reza, a quem quer que seja, tirando das mãos de Deus a oportunidade de agir em seu favor. Quando atraímos maldição para a casa do Senhor, primeiro que a casa do Senhor é lugar santo, Eclesiastes 5, verso 1, guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor, Salmo 122, 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando não há honra dentro da casa do Senhor, quando há desonra dentro da casa do Senhor, devemos guardar o nosso pé quando entrarmos na casa do Senhor. Glória seja dada ao nome do Senhor. O lugar da casa do Senhor, a casa do Senhor, é local sagrado. A casa do Senhor, lá no Salmo 27, versículo de número 4, diz a palavra do Senhor: uma coisa pedi e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor. Ora, se a igreja, se a casa do Senhor, se é casa do Senhor, julga-se que o Senhor está lá. Não se vai visitar alguém e desrespeitar o dono da casa. Há que se ter reverência, há que se ter reverência, há que se ter zelo, cuidado, sentimento. Em o nome de Jesus, outra situação em que podemos receber maldição está em Malaquias 3:10. E existe 3 situações em Malaquias 3:10 que nós devemos observar. A primeira, trazer os dízimos. Dízimos. Bem, deixo você bem à vontade. Se você crê, faça. E ao fazer, faça a prova de Deus. Esse faça a prova de Deus está falando de um comprometimento com Deus. Se você fizer a ação de dizimar, faça, e você vai entender a essência do dízimo. Se você não entende a essência de dizimar, peça a graça do Senhor que Ele te dará. Se você contesta o dízimo, o ato de dizimar é assunto seu com Deus. E diante do versículo 10 de 3 de Malaquias, digo categoricamente que você, não dizimando, não pode ter essa relação do dízimo com o Senhor. Segunda situação, deve-se orar. Você não pode ser um dizimista sem orar ao Senhor, entregando o seu dízimo ao Senhor. Deve ser feito em oração ao Senhor. O Senhor não precisa de dinheiro, o Senhor precisa saber o nível de comprometimento com você. Não é simplesmente entregar e virar as costas, porque tem alguém que tem facilidade de entregar, outros não. Há alguém que faz sorrindo, outros com muito sacrifício. Por isso que deve-se haver oração diante do ato de dizimar, senão também tem maldição. E a terceira situação
você faz a sua parte e espera no Senhor. Em nome de Jesus.